Fala Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é João Bibiano e se você não me conhece, eu sou software engineer com muitos anos de experiência, trazendo conteúdos para vocês aqui há muito tempo e também trabalhando do Brasil para os Estados Unidos com desenvolvimento de software profissional. No vídeo de hoje, eu trouxe algo que muitos de vocês estavam esperando e eu tenho certeza que estão à espera de muitas coisas sobre o Next e principalmente sobre o App Directory. Como que o App Directory, né, essa nova pastinha do Next, mudou completamente tudo. A maneira com que a gente busca dados, a maneira com que nós enviamos dados, a maneira com que as serverless functions funcionam. E no vídeo de hoje, especificamente, eu vou tratar um assunto muito massa, muito legal, que são as Server Actions, que é basicamente você criar uma função que roda do lado do servidor, mas de maneira muito transparente. O desenvolvimento é muito simples, você pode invocar essa função no TypeScript mesmo ali, né, no JavaScript diretamente e fazer uso dela. Então, como sempre, vou explicar para vocês um pouco da teoria, um pouco da prática, e a gente vai desenvolver juntos uma aplicação end-to-end para mostrar todas as etapas e como tirar proveito dessa tecnologia nova. Uma pergunta que eu recebo frequentemente é: João, mudou muito do Next 12 para o 13, para o App Directory? Sim, mudou muita coisa. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o App Directory, deixa aqui nos comentários para eu saber se realmente eu posso preparar um conteúdo mais focado para esse tema e ajudar vocês a não ficarem aí tão desatualizados. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a documentação do Next e tá muito bonita nessa documentação. Eu vou vir aqui em Docs, tá? Vou até dar um zoom aqui para vocês. E a gente tem uma seção aqui, todas as seções são sensacionais, recomendo que vocês leiam, mas a gente hoje vai falar especificamente sobre as Server Actions, tá? Lembrando que aqui, nesse vídeo, 7 de junho de 2023, Server Actions tá como alpha, ou seja, ainda eles não estão exatamente prontos para produção, mas eu acredito que não vai mudar muito a API, tá? Esse vídeo não saiu antes, inclusive porque mudou muita coisa já, em como a Vercel desenvolveu aqui, né, as Server Actions, mas agora eu acredito que está num ponto de maturidade que eu já posso trazer o conteúdo para vocês, e esse conteúdo não vai ficar defasado tão rapidamente, tá bem? Então, basicamente, aqui a definição é, a- as Server Actions habilitam, nos dão a possibilidade de executar mutações, dados, alterações de dados do lado do servidor, tá? Tirando JavaScript que a gente tem que enviar lá para o client side, e também eles usam aqui o Progressively Enhanced Forms, que é basicamente melhorar os forms. É um nome muito fancy, basicamente é usar a forma tradicional dos formulários da web, tá? Que é submeter um formulário diretamente. E não necessariamente precisar de JavaScript para isso. E também o conceito de Server Components e Client Components. Então, a gente vai falar disso hoje, a gente vai construir uma aplicação juntos, que é a maneira que eu acho que é mais didática para vocês tirarem conteúdo daqui, tá bom? Então, bora lá criar a aplicação sem conversinha, bora para o código e no código a gente vai trabalhando os conceitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu terminal, tá? E vou iniciar a nossa aplicação. Então, vou aqui, é só entrar no Projects, YouTube, que mais? Eu posso aqui entrar no server. Eu tenho aqui uma pastinha que eu já tinha criado, Next Actions, exatamente. E vou startar a nossa aplicação aqui, tá? A gente pode vir aqui em Installation, para caso você não consiga aí seguir tudo que eu estou falando, e rodar esse comandinho aqui, ó. npx create next app latest. E ele vai fazer uma série de perguntas para mim. Qual que é o nome do projeto? Vou colocar aqui, por exemplo, Server Actions. Quero usar TypeScript? Sim. ESLint? Sim. Tailwind? Hum, não. A gente não vai ter que caprichar muito em estilo, então por hora não vou colocar Tailwind aqui, tá? Você quer usar SRC Directory? Sim. O App Router? Sim. Isso aqui é o que vai nos dar aqui toda a capacidade, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, inclusive. O App Router aqui é o que vai nos dar o poder das coisas novas. Um, Quero customizar o default import alias? Não, pode ser o default. E pronto, ele já vai startar a nossa aplicação. E mais uns segundinhos aqui, a gente já volta. Pronto, aplicação criada. Bora abrir ela agora com o Visual Studio Code. Então, vou iniciar aqui o Server Actions Repository com o Visual Studio Code. Deixa eu abrir um pouquinho a janela aqui. E vou dar um zoom também, tá bom? Então,
vamos ver aqui o que ele criou para nós. Aqui ele criou o Source Directory, com dentro a pasta app, tá? Eu gosto desse tipo aqui, desse padrão, porque eu posso colocar código aqui dentro da pasta source, e aí não fica aquela coisa espalhada tudo no root folder, né? E, mais uma vez, temos aqui a nossa página principal. Se eu der aqui, então, npm run dev, a gente deve ver aqui a nossa aplicação rodando. Linda. Muito bem. Para já, vamos fazer uma limpeza aqui. Ele vem aqui com um CSS padrão. Eu não quero nada disso, tá? Vou tirar esse CSS. Aqui no layout, eu não preciso mexer. Por hora, só vou tirar esse CSS. Então, vamos criar aqui só um to-do para a gente nos orientar, tá? Sobre o que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai criar aqui uma aplicação que vai ser uma lista de carros, tá? Porque dentro dessa lista de carros, a gente pode ter um recurso de criar um carro, a gente pode ter um recurso de listar todos os carros, marcar, alterar se um carro está disponível ou não, tá? Então vamos colocar aqui uma locadora de carros. Locadora de carros. Não é bem uma locadora de carros, mas vocês entenderam aqui a lógica, tá? E, por último, deletar um carro. É basicamente um CRUD que a gente vai fazer usando Server Actions e eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Então, vocês veem aqui que a gente já precisa de um repositório, né? De uma forma de armazenar esses dados. E para isso a gente vai usar um banco de dados real, tá? Inclusive, isso é legal do Server Actions, que basicamente a gente já tinha isso antes, mas hoje de uma maneira muito mais transparente a gente consegue mergear o front-end e o back-end numa coisa só. Então, para isso, a gente vai usar o Prisma, tá? Com um banco de dados relacional, tá? Aqui eu vou usar o SQLite, porque é mais fácil para mim e para você. Você não precisa instalar uma instância de banco de dados real. Mas se você quiser usar isso em produção, com o mesmo setup, você pode usar o Planet Scale, tá? Que é um banco de dados aí MySQL que vai funcionar com o mesmo exemplo de maneira igual, tá bem? Ou mesmo a Vercel Postgres. Vercel agora tem um produto, né? Que é Vercel Postgres. Acho que é isso mesmo. Acho que ele já está disponível em beta, então você pode aí usar o Vercel Postgres. Perfeito. Então, aqui, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai usar o Prisma, que é um RM muito bom, né? Depois, o que a gente vai fazer também? A gente vai criar nossa página, listar carros, criar um formulário para cadastrar os carros. E a gente vai iterando nisso aqui, né? Uma coisa que a gente tem que fazer aqui no Prisma é fazer a configuração, né? Configuração do Prisma. Também temos que definir aqui a tabela, né? O modelo desses dados que a gente vai utilizar. E é isso. Eu acho que para já tá bem legal. Para a gente instalar o Prisma é muito fácil, tá? Mas para que você também aí tenha um guia, eu vou pesquisar aqui por Prisma, vou dar aqui um Quick Start, e vocês vão ver que a gente pode iniciar aqui, tá bem? Nesse padrão, a gente já tem o TypeScript iniciado, então para cima podem ignorar. A gente vai iniciar aqui, ó. A gente vai instalar o Prisma. Então, vou parar aqui o meu servidor, instalar o Prisma. Já vou copiar também esse comandinho aqui, ó, que é para inicializar uma configuração do Prisma dentro do repositório. E, só que para depois vocês pegarem esse repositório e ficar mais fácil, vamos aqui fazer um commit já, bootstrap, e vamos aqui fazer a inicialização do Prisma. Depois a gente manda isso tudo num commit só. O que gerou aqui para mim esse comandinho, né? npx prisma init. Isso gerou para mim essa pastinha Prisma, que tem aqui um arquivo schema.prisma. É aqui que a gente vai configurar como que o nosso banco de dados vai ser, qual que vai ser o esquema dele. E ele também nos gerou aqui um .env file, um .env, que é um arquivo para armazenar as credenciais, tá? Para já, a única credencial que a gente tem aqui é qual que é o caminho do banco, como a gente está usando aqui
SQLite, que é um banco de dados orientado a arquivos, né? Escreve para um arquivo, ele tem aqui esse diretório. Não preciso mexer nisso agora. Só aqui dentro do meu Prisma Schema, eu preciso criar o esquema, né, do meu banco de dados, que vai ser basicamente uma tabela de carros. Então, como que eu faço? Eu venho aqui e defino um model car, né, eu acho que é um bom nome. Eu gosto no singular, porque a gente está falando de uma instância, né, desse. E o Copilot aqui já está me ajudando, tá? Mas para já, eu vou ter um ID, que vai ser um int, que eu digo aqui, né, com isso, que é um ID, que é um auto incremento. Então, à medida que eu cadastrar novos, ele vai incrementando esse ID. Eu vou ter o name desse carro. Vou colocar aqui só o brand, que é a marca, tá, desse carro. Pode ser uma string para já. E um is available, que é um booleano, que por padrão é true, tá? O meu código aqui está sendo mostrado bonitinho, tá? Porque eu tenho uma extensão do Prisma. Então, se você quiser adicionar essa extensão, é essa extensão que dá autocomplete, formata bonitinho esse arquivo. E pessoal, é isso. O nosso modelo está pronto. É basicamente isso que a gente vai precisar para já. E o que a gente faz agora? Então, inclusive, é isso que ele fala na documentação. Vamos iniciar uma migração. O que é uma migração? A gente vai alterar, né, o nosso banco de dados aqui para aplicar as mudanças desse esquema dentro do nosso banco de dados. Então, vou copiar esse comandinho aqui e vou executar dentro do meu terminal. E vocês vão ver que, tcharam, ele já gerou aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha. Ele já gerou aqui, ó, o dev.db, que é o nosso banco de dados, realmente. Já gerou aqui uma pastinha de migration. Isso daqui, pessoal, como é development, eu vou até comitar, depois vocês podem pegar os dados aí, mas normalmente não seria assim, né? A gente nem vai usar SQLite, na verdade, em produção, não dessa forma, né? Porque o que acontece? Quando você tem lá o teu servidor na Vercel, tudo isso roda em lambdas, né? Roda em funções. Isso não fica um servidor ligado 24 horas por dia. E essas funções, elas não escrevem para o disco. Então, o que vai acontecer? Você vai levantar o teu servidor, provavelmente vai funcionar, tá? Esse banco de dados. Mas depois que você fizer um novo deploy, ou depois que esse lambda morrer, ele vai apagar o teu banco de dados. Então, quero que você entenda que isso está assim porque a gente está em development, mas se você tiver que usar em produção, use ali algumas das alternativas, ou PlanetScale, ou Vercel Postgres, que você vai poder usar o Prisma com esse esquema da mesma forma, só que ele vai persistir esses dados. Beleza? Pessoal, daqui do Prisma é isso, tá? Eu acho que está todo configuradinho. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Posso comitar prisma config. Eu não sei, eu acho que eu não vou comitar. Não, eu vou comitar sim. Depois vocês pegam esse banco de dados. Pronto. Prisma configurado. Bora agora, então, criar nossa página de listar carros. Aqui, como que funciona para a gente criar uma página? A gente cria uma pastinha chamada cars. E dentro de cars, a gente tem que ter um arquivinho chamado page.tsx. A gente poderia colocar diretamente ali, né? Não, na verdade não. Na verdade, com esse novo formato, page é sempre o index, tá? Que ele procura. Na verdade, não. Isso é importante vocês saberem. E agora, vamos começar a criar essa página, tá? Primeira coisa que a gente pode fazer é criar as funções que a gente vai precisar para buscar os dados, né? Porque imagina, para essa página aqui a gente vai precisar da função que lista carros e também da que cria carros, né? E aí, a gente tem duas opções. Ou a gente cria elas aqui diretamente nessa página, ou a gente abstrai um pouco essa lógica. E eu gosto de abstrair porque eu acho que fica mais profissional. Então, só vamos começar aqui o nosso componente, nossa página, que vai ser um export function cars, que vai ser a nossa página, né? Lembrando que aqui a gente tem que fazer um export default. Vamos aqui fazer um return. Para já, vamos simular aqui que a gente tem um array de carros, tá? A gente já vai buscar isso do banco de dados. Que a gente vai ter ID, name, brand. E aqui vai ser o is available true, né? E aí a gente já cria a nossa tabelinha aqui para ganhar tempo. Então, vou colocar aqui uma div. Depois vou colocar aqui uma table.
Depois vou colocar aqui o header, né, da minha tabela, que vai ser o ID, o name, o brand e o is available. Ah, o que está completando para mim aqui é o GitHub Copilot, tá? Recomendo fortemente que vocês usem. Ele é pago ou gratuito para estudantes. Eu pago a ferramenta, na verdade a empresa que colabora comigo, mas vale a pena pagar, tá? Vocês estão vendo aqui o quanto está me ajudando. Beleza? Colocar o body aqui. É isso mesmo, eu vou fazer uma iteração sobre essa variável que eu tenho de cars. E para cada car eu quero ter uma linha que tem essas colunas. É exatamente isso que eu quero. Vamos rodar aqui o projeto para ver se tudo está funcionando. Vamos lá. E aqui é barra cars, né? Não é na home. Pronto, está aqui a nossa tabelinha de carros. Perfeito. Agora a gente tem que ter um formulário aqui, né? Que é o formulário que a gente vai usar para cadastrar esses carros. Então aqui eu vou colocar aqui locadora de veículos. Inclusive as labels aqui da tabela podiam ser em português. Aqui é à vontade, vocês que usem. Eu vou ter um form, que é o modo que a gente sempre usa, né, para colocar. E aqui vai ser o nome que eu quero cadastrar, a marca e também o nome, a marca e o is available, tá? Esse is available vai ser um checkbox, né? Aqui eu preciso, para fazer isso aqui ficar certinho, o que que eu preciso? Preciso de uma label, né? Porque checkbox não tem label por padrão. Então, pego aqui uma label, né? Coloco aqui disponível, né? E aqui coloco o input do tipo checkbox, tá? E acho que é isso. Olha lá, que maneiro. Já temos aqui o nosso formuláriozinho para cadastrar. Só vou dar um espacinho aqui para a coisa não ficar tão feia, né? Não vou ligar muito para CSS, mas aqui só para melhorar um pouco. Margin top 24. Pronto, já melhorou um pouquinho, né? E aqui temos o nosso formulário. Perfeito. Então, já temos aqui as coisas para começar a trabalhar com o servidor. O que, que a gente faria numa aplicação React comum, sem usar Server Actions? Primeira coisa, a gente ia ter aqui uma função onSubmit, né? E nessa função onSubmit a gente ia provavelmente vincular cada um desses inputs a um estado e aí fazer uma requisição HTTP, né? Aqui a coisa vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá voltar para a documentação do Next para vocês verem. Se eu vier aqui em Server Actions, olha que interessante. Agora, com a Server Actions, a gente tem acesso a uma propriedade que não é nova, mas é uma propriedade que agora vai fazer uma mágica debaixo dos panos no momento de compilação, que é action recebe uma função. E olha que interessante, essa função é uma função que é marcada como uma função que roda do lado do servidor. Como assim, João? A função está sendo declarada aqui, dentro da minha página. Como que ela vai rodar do lado do servidor? É exatamente o que isso vai acontecer. Por causa dessa anotação aqui, use server, essa função aqui, em momento de compilação, vai ser alocada como se fosse no arquivo separado, e esse arquivo vai rodar do lado do servidor. E o Next vai saber qual é o endpoint que ele tem que chamar. A gente não está definindo rota, a gente não está definindo método HTTP, mas automaticamente o Next vai entender que isso é uma função do servidor e que no momento que ele enviar essa ação, que ele tem que cadastrar alguma coisa. Loucura, né? Vamos continuar. Aqui então, pessoal, o que, que a gente vai fazer? Primeira coisa, como eu estou aqui nesse SRC, eu vou criar uma função para que a gente possa chamar o Prisma, tá? Instanciá-lo aqui de uma maneira mais inteligente. Então, eu vou chamar aqui de Prisma Client, tá? E o que eu vou fazer aqui vai ser importar o Prisma Client, tá? Só que o que vem lá de dentro do pacote, beleza? E aí, o que, que eu vou fazer? Vou instanciar aqui um novo, que é basicamente aqui que a gente vai criar uma nova conexão com o banco de dados e vou exportar esse client de uma vez só. Isso aqui é recomendado na documentação do Prisma, porque basicamente isso vai garantir que quando esse módulo for exportado, ele permaneça estático, né? Ele seja um singleton que crie uma conexão
só. Na verdade, o Prisma gerencia o número de conexões, mas isso é uma das formas que ele pede para que nós o ajudemos. Então, olha só o que eu vou fazer. Primeira coisa aqui que eu vou fazer é, eu vou criar uma função, tá? Uma sync function, que vai ser create car, tá? E aqui eu vou receber um data, tá? Que vai ser um form data. Eu já vou explicar isso para vocês. Isso aqui vai ser uma função que vai rodar do lado do servidor, tá bem? E aí, o que eu vou fazer? Olha que interessante, ele já entendeu aqui que eu tô com um Prisma, né? Vou importar aqui, ó, meu Prisma Client, beleza? E aqui, olha que loucura. Eu já tenho o data, né, que são os dados aqui, né, que eu posso passar para o Prisma. E olha que interessante. Aqui, na propriedade, por exemplo, name, o que eu vou fazer? Eu vou fazer data, que é os dados que vieram do meu form, ponto .get, a propriedade name, tá? E eu vou dizer que isso aqui é uma string, e a mesma coisa eu vou fazer pro brand e pro isAvailable. Olha, o isAvailable é interessante, que como ele é um checkbox, tá? O padrão default do checkbox é on e off, e aqui ele já consegue entender, olha, se for on, isso daqui vai ficar true, beleza? E depois eu fecho aqui esse meu ah, esse meu bloco de código e retorno o carro. Olha que loucura! Eu estou dentro de uma página onde eu estou criando uma função que vai rodar do lado do servidor e aqui no form eu posso dizer que a action dele é o create car. Olha que coisa linda! Não sei se vocês estão entendendo a grandeza disso, mas anteriormente eu teria que pegar esse código aqui, colocar num servidor, né, ou mesmo numa serverless function, criar uma rota para isso, dar um nome, invocar isso com algum nome específico e depois lidar com o erro e tudo mais. Aqui a coisa está muito mais limpa, né? Uma coisa que a gente tem que fazer é, ele pega esse name aqui, ele pega da propriedade name do HTML, tá? Então a gente tem que ter name aqui. Então aqui vai ser name, aqui vai ser brand e aqui vai ser is available, tá bom? Isso é importante para que a gente faça. E lindamente é isso, pessoal. Lindamente é isso, tá? Se a gente vier aqui na nossa aplicação agora, testar. Interessante, ó. Ele está dizendo que a gente, Server Actions está no modo experimental, a gente tem que habilitar isso. Bora habilitar então, aqui no nosso Next Config, a gente tem o Experimental e a gente tem Server Actions. Server Actions a True. Acho que é isso que é necessário. Vamos dar F5 aqui. E pronto. Vamos ver o que acontece. Ó, vou abrir aqui minha Developer Tools e vou colocar aqui alguma coisa e cadastrar. Olha que insano. O que está carregado aqui para mim é JavaScript. Isso aqui não tem como cadastrar no banco. Porém, quando eu cliquei aqui em cadastrar, um novo request foi feito. Uou! E se a gente olhar para esse request, ó, ele fez um request para /cars, que é um post. Olha que interessante. Se a gente ver aqui no payload, ele gerou para mim um ID para essa action, é meio que isso aqui é o nome da rota, e mandou as propriedades, ó. Olha isso, pessoal. E aí, provavelmente isso já está no meu banco de dados, tá? Vamos listar agora os carros aqui, realmente do banco de dados e ver se isso funciona. E mais uma vez, como a gente está no App Directory, como que a gente faz para listar os carros aqui de uma maneira fácil? Pasmem. A gente faz aqui cars, recebe prismaclient.car.findMany. E aqui eu dou um await. Olha, espera. Pera. Um await dentro de um componente? Sim. No App Directory, componentes, páginas podem ser assíncronas e podem ter chamadas ali. Olha que loucura. Olha que loucura. Estou chamando o meu ORM diretamente daqui, tá? E, santo Deus, a coisa funcionou, tá? K123, 123, cadastrar. Não fez um reload, a gente já vai tratar disso, mas vou dar um F5. Vocês têm noção que isso... isso eu fico impressionado. Isso é lindo, porque olha que loucura. Olha o código.
O código não é simples, pessoal. Com isso, eu estou cadastrando, buscando dados rapidamente. Aí você fala, ah, João, mas não carregou os dados. Por quê? A gente tem uma funçãozinha nova que se chama revalidate path. Revalidate path. Que é basicamente uma função que a gente importa aqui do next cache, tá? Que vai exatamente fazer isso, vai fazer o reload da página, mas de uma maneira que não é o hard reload que a gente conhece, tá? Então, ó, vou colocar aqui nome McQueen, Ferrari, disponível, não, cadastrar. Pimba! Tá aqui, cadastrado, nosso carro. Não é maravilhoso? João, será que está cadastrado no banco de dados? Eu te provo. Se eu habilitar aqui o meu terminal, parar ele, parei o servidor morreu. Vou iniciar de novo. F5, carregando, tá lá os dados, tá? 55555, cadastrar. Estão lá os dados. Então, pasmem, isso é a nova forma da gente construir aplicações de uma maneira maravilhosa com Server Actions, tá? Eu fico realmente até perdido aqui por onde continuar a aula, porque isso é maravilhoso. Então, com form simples, com uma tabela, nós temos acesso aqui a uma leitura do banco de dados e também a uma escrita de maneira muito rápida. Bora então falar agora sobre os Client Components, tá? E por que a gente vai ter que usar um Client Component. Lembra que eu disse para vocês que eu queria que aqui nesse isAvailable, né? Vamos lá no nosso to-do. Aqui já criamos a página de listar carros e aqui o formulário, né? Só que aqui a gente tem que criar uma nova opção, adicionar opção. Cadê o deletar? Ah, tá aqui as features, né? Então falta isso aqui, ó. Alterar se um carro está disponível ou não. E falta também o deletar o carro. Vamos lá, vamos fazer essa opção aqui. Alterar se um carro está disponível ou não. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um checkbox, igualzinho o que a gente tem aqui, mas no momento que eu clicar, eu quero que ele faça um request para o back-end, né, que ele realmente altere a coisa, e que atualize o dado lá no banco de dados. Então, bora fazer isso, né? Então, o que a gente teria que fazer? De uma maneira, digamos assim, de uma maneira natural, né? A gente colocaria aqui exatamente isso que o Copilot está me dando, né? A gente colocaria aqui um input, que é um checkbox, igual o que a gente tem aqui, né? Só que o valor dele do checked vem da propriedade do banco. Então, a princípio é isso. Perfeito. Porém, quando eu clico, não acontece nada, né? Porque a gente não configurou o onChange_property. E aqui que entra uma coisa. A partir do momento que eu coloco aqui um onChange, pego aqui o evento e, por exemplo, exibo o valor desse novo evento, né? Lá no console, olhem o que vai acontecer. Event handlers cannot be passed to client component props. Olha que interessante, pessoal. Como a gente está num componente que é renderizado no servidor, né? A gente praticamente não está entregando JavaScript nenhum. A partir do momento que a gente adiciona um onChange, a gente está criando JavaScript, né? Isso daqui é uma função que precisa rodar lá no client. Por isso, o Next diz, olha, você precisa de um Client Component aqui. Mas a parte mais linda é, eu só preciso de Client Component nessa parte. Eu não preciso no código todo, na página toda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui dentro do cars mesmo, é um componente que só essa página vai usar, né? Eu vou colocar aqui um available checkbox component, por exemplo, tá? É um componente que eu vou criar. E aqui eu vou fazer um export, default, function, available, checkbox, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar aquele checkbox que eu criei aqui, trago ele para cá. Vou colocar uma label, né, para ver se... eu vou colocar essa label aqui, acho que a gente vai precisar dela. Ó, e aqui eu preciso de uma propriedade, né? Eu preciso receber se o carro está available ou não. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma props, type, available checkbox props. Eu vou ter que receber aqui se ele está available ou não. Isso é normal, tá? Então, o que eu faço? Recebo isso daqui.
prontinho, né? Agora eu tenho um componente aqui específico. E para eu conseguir usar o onChange, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui em cima, ó, use client, tá? Esse componente aqui tem que ser entregue pro JavaScript, pro cliente, ele tem que gerar JavaScript. E isso aqui já vai permitir com que eu venha aqui, olha só, importe ele, tá? E agora, com uma prop, eu passo a informação. Então, agora sim, se eu exibir aqui o meu console, ó, ó, eu estou recebendo o JavaScript. Legal, né? Então, aqui, só essa partezinha aqui, pessoal, realmente está gerando JavaScript para minha página. Todo o resto está vindo pronto do servidor. Então, vamos lá fazer a coisa, né? O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa executar uma mutação, né? Alterar uma informação a partir de um client component. E aqui a coisa muda um pouco de história. A gente não pode simplesmente fazer igual a gente fez aqui, tá? Na verdade, a gente pode fazer mais ou menos assim, mas muda uma questão. Primeira coisa é, a gente pode definir sim a função lá dentro. Então, eu posso vir aqui sim e dizer, olha, update availability. E aqui eu vou dizer que eu recebo, ao invés, né, de um form data, vou dizer que eu recebo aqui um ID, que é um number, e um is available, que é a propriedade que eu quero atualizar, né? E aqui eu vou importar o meu Prisma client, só que ao invés de ter um create, eu quero fazer um update, certo? Aonde o ID seja o que eu tenho ali em cima, e quais são os dados que eu quero atualizar, se ele está available ou não. Exatamente isso, Copilot. O que me falta aqui? Acho que eu tenho... Opa, tem uma coisa aberta a mais. Exatamente. Falta aqui o revalidate path, que eu vou precisar, né? Depois que eu atualizar esses dados, vou precisar atualizar a listagem. E basicamente é isso. O que eu vou fazer agora? Eu não posso aqui no onChange, pessoal, simplesmente chamar assim, né? Passar um ID qualquer. Aqui eu preciso receber o ID também. Porque senão eu não vou conseguir, né? Enviar pro meu servidor. Mas eu não posso inverter, né? Vamos inverter aqui o valor. Isso aqui vem o quê? Vem true, false. Exatamente, vou inverter o valor. Eu não posso chamar isso assim, tá? Eu não sei se ele já me deu erro por isso. Ó, exatamente. Tem dois problemas. O primeiro é esse, o use server não pode estar ali dentro de um client component. E aqui eu vou até mostrar a documentação para vocês, ó. Vocês podem ver aqui esse custom invocation com start transition. Olha só que interessante. A gente vai precisar, além de passar essa função, né, update para fora do arquivo, ela tem que estar numa função de server-side, né? A gente vai precisar também desse hook. E esse hook vai ser basicamente para determinar se aquela opção, aquela operação que a gente está fazendo no back-end está pendente ou não, tá? E a gente precisa encapsular essa operação dentro desse hook. Então, bora lá. Aqui é muito simples. Aqui eu vou chamar de actions, tá? Isso aqui eu nem preciso do TSX, só TS é suficiente, porque eu não vou colocar React ali dentro. Ó, passo essa função aqui dentro para as minhas actions, tá? Então, vou colocar export, async function, blá, blá, blá. Vou fazer aqui os imports que eu tenho que fazer. E tenho que dizer que esse arquivo todo é um arquivo de server-side. Perfeito. E agora, sim, eu posso vir aqui, importar lá das minhas actions, porém, eu preciso do hook use transition para quê? Para conseguir dizer se está pendente ou não a minha operação. Então, vou copiar isso aqui, vou jogar aqui dentro do meu componente, e mais uma vez, como ele é um client component, eu posso usar um hook, beleza? E só vou encapsular aqui, ó, dentro do meu start transition, eu vou colocar a minha operação de server-side, tá? E aí a gente vai ter o spending aqui, que a gente já pode, por exemplo, lidar. Olha, se eu estou pendente, spending, o que eu vou fazer? Renderiza, por exemplo, um span com 3 pontinhos dentro, né? Dizendo que está ali pendente. Posso remover essas coisas aqui. E lá do outro lado, onde eu estou invocando, só faltou passar o ID, né?
Muito bem. Então, recapitulando, nós temos aqui uma página que é toda feita no servidor, porém temos uma ação que precisa de JavaScript, o onChange, né? Para isso, criamos um client component, importamos essa ação, tá? Aqui das nossas actions e usamos aqui o start transition para atualizar essa ação. Bora testar? Vamos aqui então no nossa aplicação, tá? Vou dar um F5 aqui. E aí eu vou colocar aqui esses erros que eu tenho. Ok, são coisas de extensões que eu tenho, tá? O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou ver se está cadastrando certinho ainda, tá? E agora eu vou clicar no último checkbox para fazer ele disponível. Ok, ficou os 3 pontinhos, mas não ficou disponível. Deixa eu dar um F5 aqui. Alguma coisa aconteceu aqui de errado. Que legal, a gente pode inspecionar, tá? Posso clicar aqui, cars, vamos ver aqui o payload. Ah, ele foi falso. Tá bem, pessoal, aqui já é o próximo estado, eu não preciso negá-lo, tá bem? É assim que funciona. Vamos lá ver agora se funciona. Uau! Olhem isso! Eu tô atualizando no servidor, tá? Ó, deixei esses dois marcados do F5, tá atualizado. Uma coisa aqui que vale a pena anotar é, ele tá dando tá piscando a tela, né? Isso é porque em Development Mode ele baixa todo o CSS de novo, tá? Isso é uma coisa que já é sabida, nós já sabemos disso, mas quando você fizer o build e start, isso não vai acontecer. Então, olhem que coisa linda. Eu já estou alterando aqui em tempo real, com um código muito limpo, né? Eu escrevi o meu back-end aqui e posso usar. Aí você pode dizer, João, eu posso deixar todas as ações do back-end assim? Pode. É até melhor, né? Fica até mais bonito. Bora então pro nosso to-do list e marcar aqui mais uma coisinha que está feita. E por último, falta o deletar um carro, que é exatamente quase a mesma coisa, tá? Então a gente vai criar uma ação que vai ser o delete car, que vai só receber um ID. Não preciso aqui dessa outra property. Aqui vai ser o delete. E pronto. Então aqui já criamos, né, a nossa função delete car. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez com o available checkbox, só que agora vai ser o delete button, tá? Inclusive existem outras formas de fazer isso. Vocês podem ler na documentação aqui. Existe o próprio form action, que você pode colocar uma ação no botão. Ficaria mais complicado aqui. Tem alguns casos de uso que eu acho que é melhor para fazer upload de imagem, mas a gente vai usar aqui exatamente a mesma questão, tá bom? Então, inclusive aqui, ó, ele diz uma coisa interessante que é, você pode usar sem o use transition ali, quando você não tem que fazer uma alteração no estado do teu back-end. Nosso caso poderia até ser, mas ele já é útil para a gente saber se está enviando ou não, né, fazendo alguma coisa e dar feedback. Então, beleza, delete button, vamos aqui colocar delete button para o nome, e mesma coisa aqui, ao invés de ser um tipo, vai ser um button, o tipo dele vai ser button, tá? A gente vai ter um nome para ele aqui, que vai ser excluir. E aqui, o que a gente vai fazer, ao invés de importar o update availability, vai ser o delete car, tá bom? Não preciso do isAvailable como property. Aqui, só preciso do ID. E é isso. A mesma coisa. Vamos importar esse delete button lá na nossa page. Então, aqui vou colocar um header. Delete. E aqui, vou duplicar isso aqui. E vou colocar aqui delete button. Não preciso do isAvailable. E só importo ele aqui. Acho que é isso. Vamos ver aqui se temos o botão excluir. Temos, ok? Vamos aqui clicar no excluir esse item 4, tá? Cliquei, não sei se foi. Deixa eu dar F5 aqui. Não aconteceu nada. Estou com o meu servidor rodando, devo estar. Tá bem. Delete button, start delete car. Tá. A princípio era para estar funcionando. Vamos inspecionar aqui a nossa Developer Tools. Quando eu clico aqui no excluir. Ah, tá, pessoal. Não é on change aqui, né? É on click.
Muito bem. Então, 55 foi. 1 foi. Temos o 2, 3 e o 5. Vou colocar mais outros aqui. E pronto. Alterando em tempo real aqui, excluindo, cadastrando tudo. E para mostrar para vocês que quando a gente cadastra, as coisas não vão piscar quando a gente vai em produção, vou provar fazendo o build, tá? Então vou fazer aqui um npm run build da nossa aplicação do Next. É isso que a gente faz quando a gente faz o deploy na Vercel, né? Isso é automaticamente feito para nós. Ou se você quer hospedar nos seus próprios servidores, você precisa fazer o build. E vou fazer aqui um start, que aí ele vai servir esse build, tá? Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui na porta 3000. Já parei. Pronto. Então aqui porta 3000. A gente já vai ter a nossa aplicação de produção, entre aspas, né? Não é um bom nome, mas já tá aqui, cadastrando. Pronto. Vocês viram que não piscou, né? Ó, fica bem mais rápido também. E funcionando igualzinho. E com isso, a gente pode ir no nosso to-do list e marcar essa opção. Deletar carro, tá? Então, com essa aula e com esse vídeo, eu espero que vocês possam ter tido um pouquinho do gostinho que é trabalhar com Server Actions e entender exatamente o que está acontecendo no servidor, o que está acontecendo no client side, tá bom? E é isso. Se você gostou da aula, me diz aqui nos comentários, me diz também se você ficou com alguma dúvida ou se tem um tema em específico que você quer trabalhar. Eu vou deixar aqui embaixo também um link para você se inscrever na minha newsletter, porque pode ser que eu libere mais conteúdo sobre Next nos próximos dias. E se você quer ficar atualizado e se manter ativo, né, no mercado de trabalho com essa tonelada de coisas novas do Next, considere se cadastrar. Se inscreva no canal, deixa o like e se quiser me ajudar também pode virar um membro. É isso então, meus queridos. Um abraço e tchau!